partir de agora, o programa mais esperado nas noites de segunda-feira. Meia hora com o Doutor Condomínio. Apresentação: Aldo Júnior. Oferecimento: Síndico House. Síndico profissional é com a Síndico House. Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Empresta Capital. Empréstimo consignado em folha com as melhores taxas do mercado. Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. E Atividade Vertical Construções e Reformas, valorizando o seu patrimônio, garantindo a melhor impressão do seu condomínio. Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Estamos no ar com mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio, cheio de saudades. Não tivemos aqui a semana passada, recebi muitos e-mails. Por que vocês me abandonaram? De jeito nenhum, foi um feriado muito justo e a gente também deu uma descansadinha, né, Larissa? É isso aí, mas estamos de volta. Segunda-feira é dia de meia hora, né, doutor Condomínio? Exatamente, é o programa mais esperado das segundas-feiras. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, doutor Condomínio, boa noite, nossos ouvintes. É isso aí, preparamos um programa muito especial para vocês e daqui a pouquinho uma entrevista com Pedro Bismarck, o Nerso da Capitinga. Aguardem. Destaques do programa. No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto: dicas e orientações para aplicar multas e advertências corretamente ao condômino infrator. Nas notícias condominiais desta semana, este é o nosso destaque. Empresa de engenharia do Rio de Janeiro avisa em seu anúncio: não damos propina. Se quiser, por favor, não ligue. Na conexão jurídica desta semana com o Dr. Rodrigo Carpati, o tema será: TJ condena síndico que deixou de pagar verbas trabalhistas a indenizar condomínio em R$36 mil. Aconteceu no condomínio. Polícia flagra casas em condomínio de luxo com consumo de energia de apenas R$20 com gatos de energia instalados. No sexto sentido com Larissa Carcu, este é o destaque: barulho no condomínio. Mesmo em horários legais, ruídos devem ser toleráveis. Doutor Condomínio entrevista ao vivo Nerso da Capitinga. Essa semana o Brasil perdeu mais um grande cantor, Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Belchior nos deixou aos 70 anos de idade, simplesmente porque uma veia aorta cedeu. Morreu ouvindo música clássica. É espetacular. E agora, depois de sua morte, é que começam a aparecer suas composições e o grande legado que Belchior deixou para o Brasil. Hoje, homenagem do programa é para Belchior. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Muito bem, essa semana eu quero saber o seguinte: o síndico pode prorrogar a cobrança de uma taxa extra por falta de recursos para quitar uma obra já iniciada? Sim ou não? Mande aí um zap pro 99211-9441, que hoje quem está de plantão aqui é a Larissa, com as suas unhas vermelhíssimas, aqui ligada no WhatsApp, né? Doutor Condomínio. Muito, adorei. Meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo o que você precisa saber sobre gestão condominial. É isso aí, se você está ligado aqui com a gente, cheio de saudades, estamos de volta, 99211-9441. Faça aí a sua pergunta,
tire sua dúvida, que a Larissa está capitaneando o nosso Zap hoje, não é isso, Larissa? Pois é, pessoal, e vocês já sabem que para continuar ligado em tudo que acontece no mundo condominial, basta acessar o site do Doutor Condomínio ou até mesmo o blog, com muita interação, novidade, entrevistas, notícias, né? É muito bacana se vocês quiserem se aprofundar. E é isso aí, hoje o Zap tá comigo, é só mandar uma mensagem pro 992119441, pode mandar um áudio, a sua história, a sua pergunta, que a gente responde para você ao vivo. É isso aí. Atividade Vertical Construções e Reformas, valorizando o seu condomínio. Oferece soluções em revitalização de fachada, de áreas comuns, obras de acessibilidade, impermeabilização de reservatórios, vistorias técnicas e captação de águas pluviais. Qual a impressão do seu condomínio hoje? Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. Agende já uma visita. 3025-5475 ou pelo e-mail contato@atividadevertical.com.br. Atividade Vertical, valorizando o seu patrimônio. Tema do dia com o Doutor Condomínio. Pois é. No tema de hoje, nós vamos trabalhar uma situação que é extremamente delicada para o síndico, que é a aplicação de multas. Aplicar multa parece ser muito simples, mas deve-se ter um cuidado tremendo, né, Larissa? É isso mesmo, e a gente às vezes vê os síndicos caindo naquele erro, naquela armadilha, naquela né? Armadilha de achar assim, eu sou o síndico, eu posso multar e fazer da forma que eu entendo ser correto. Na verdade, o síndico às vezes se precipita, a palavra correta é essa, isso. E sai aplicando uma penalidade em cima de um condômino, e a gente vai falar exatamente aqui quais são os cuidados que devem ser tomados, se realmente é uma aplicação de uma advertência, não seria primeiro uma advertência para depois uma notificação com multa. Então todos esses cuidados são muito importantes que o síndico preste muita atenção, né? É isso mesmo, e a gente já sabe, a gente sempre fala aqui nos programas que viver em condomínio é uma convivência difícil, né? A gente tá falando de várias pessoas, de diferentes culturas, de diferentes educações no mesmo lugar, né? Sem dúvida. E assim, para que serve o síndico nesse momento, né? Para justamente colocar em prática as regras que são legais ao condomínio, para que essa convivência, essa harmonia impere. É o que a gente chama de fazer cumprir a convenção. Exatamente. Né? Porque fazendo cumprir a convenção, ele se coloca numa postura de profissional. Porque né? a convenção e o regimento é justamente para que a harmonia e o bom convívio Sem dúvida. seja prezado sempre. Mas nem sempre eles entendem dessa forma, Exatamente. né? Todo aquele condômino que descumpre uma norma e ele é compelido a ser chamado a atenção, vamos dizer assim, ele se incomoda bastante com isso e aí passa a achar que o síndico é um inimigo dele, que o síndico é aquele cara que é o opressor dele, mas não é. O síndico tem que fazer cumprir a convenção, infelizmente a função dele é notificar, é advertir. Para o bem de todos. E quando corretamente, como a gente vai falar, punir. Diga, Marcos. Eu queria saber o seguinte, toda multa vem precedida de uma advertência. Sim, não, você pode aplicar uma advertência e não multar. Certo. Exatamente. Certo? Mas para multar tem que ter uma advertência antes. Não, tem que ter mais coisa. Você tem que primeiro advertir, depois você notifica e o principal de tudo, você abre um prazo para que esse condômino se defenda. Tudo isso? Tudo isso. Por quê? Existe na Constituição Federal lá o contraditório e a ampla defesa. O STJ tem julgado favoravelmente aqueles condôminos com multas aplicadas que eventualmente não tiveram a oportunidade de se defender. Então esse é o grande detalhe da questão da aplicação da multa. Mas calma, vamos fazer de uma forma bem didática, né? Sim. Como saber qual é o momento certo ou se a multa ou a advertência é realmente justa, Sim. né? Aí vamos primeiro às regras, Certo. não é? Isso. Que antes de advertir ou multar alguém, a dica, pessoal, é sempre tentar uma conversa com aquele condômino, né? Amigável, Quando possível, né? de alerta, com certeza. Exatamente. Né? Que os condôminos às vezes cometem a infração e não se atentam que existe essa regra no regimento, então às vezes uma simples conversa resolve. Sem dúvida. Mas se não for suficiente, ou por acaso, como, né, a pessoa não consultou o regulamento, a convenção, pode sim
aplicar uma advertência. É muito importante também a gente deixar claro aqui uma coisa. Muitos síndicos não disponibilizam, né, a convenção e o regimento interno para todos os condôminos. Então tem que ter uma forma clara, ou deixar isso no site, ou entregar uma cópia, para que a pessoa, o condômino, saiba também quais são as regras, porque aí fica mais fácil você cobrar e exigir, né? E outra coisa, a gente vê muito síndico por aí que também não conhece o seu próprio o regimento seu próprio regimento e sua própria o convenção. que também dificulta muito Bastante. na administração. Isso né? existe, doutor Condomínio? Existe. A gente tem casos do síndico mandar a notificação primeiro, depois ele verificar que não era para ter mandado, porque aquilo não constava nem no regimento Meu interno. Deus. Então o cuidado é muito grande, né, com essa verificação, com essa apuração. Apurou-se na convenção e no regimento. É realmente uma infração? Notifica. Sem dúvida. Lembrando que não é na primeira notificação que há multa. Não, primeiro adverte, depois você notifica, fundamentado, e concede o prazo para que ele faça a sua defesa. Essa defesa pode ser feita ou administrativa ou em assembleia. Dependendo da convenção, ela abre essas duas possibilidades. Então, é muito importante que o condômino possa se defender. Porque se ele não puder se defender e, porventura, ele acionar o condomínio e não aceitar essa multa, provavelmente ele vai ganhar a ação lá em cima e quem vai pagar a conta é o condomínio. Então, muito cuidado com essa situação. Mas existem algumas convenções, doutor Condomínio, que não há espaço para advertência. Sem dúvida. Né? Então, mas a advertência, Larissa, ela não precisa estar prevista oficialmente. Você pode advertir sem a necessidade da advertência estar prevista. Eu acho que até é mais prudente que seja feito assim, dessa forma. Cada caso é um caso, não é mesmo? A gente vê várias situações Sim. que algumas realmente já não cabe uma advertência, já cabe uma ação mais incisiva. Agora, Larissa, e qual é o passo a passo que a gente tem que passar para o condômino aqui para que ele possa fazer a coisa correta, que é o nosso objetivo, nosso tema de hoje? Manda aí, quais são os itens? Primeiramente, tentar conversar amigavelmente, né, gente? Sem Sempre dúvida. que possível, antes de multar ou advertir. Sem Segundo, dúvida. ter provas, filmagens de câmeras de segurança, fotos, testemunhas, Perfeito. informações no livro de ocorrência, a gente já falou sobre isso, né? Perfeito. Terceiro, saber se foi a primeira vez que o morador cometeu A aquela falta. Perfeitamente. Quarto, dependendo do que aconteceu, né, pessoal, não cabe uma advertência. Um exemplo é se um condômino que nunca cometeu nenhuma falta destrói o rol social do condomínio. Nesse caso, gente, ele tem que ser multado. Além de reparar O prejuízo ao condomínio. que foi causado, né? Exatamente. Antes da multa ou advertência chegar à unidade do infrator, também, pessoal, vale mandar uma notificação do ocorrido. Sem dúvida. Para a pessoa ter ciência do que aconteceu. Né? Às vezes a pessoa faz e fala, não fiz nada, tá Sem tudo dúvida. certo, né? Não é recomendado fazer a notificação pessoalmente, nem diretamente por um funcionário do condomínio. Ah, sem dúvida. Eu já vi síndico levando bolacha aí por Pois causa desse é. negócio de levar notificação em mãos. Já falei, não leve notificação em mãos. Aí o cara vai e volta com a marca vermelha na cara, O ideal, porque é teimoso. gente, é uma comunicação impressa. E, se possível, encaminhar pela empresa administradora, né? Sem dúvida. Sexto lugar, a carta de notificação deve ser bastante objetiva e com dados concretos, pessoal. Ou seja, fundamentado, né? Exatamente. Isso aí. Citando itens como a convenção, regimento interno, né, que foi desrespeitado, horário, local, tudo muito detalhado para não ter erro. E o mais importante de tudo, Larissa, Permitir o direito de defesa ao infrator, que é o mais recomendado. perfeitamente. Então, essa é a dica. Para aplicar uma multa, saiba aplicar a multa, aplique de forma correta, porque senão você pode ter que passar a vergonha de devolver isso pro condômino em dobro, porque não fez a coisa correta. E aqui no Meia Hora você aprende tudinho, como fazer certinho e evitar problemas. Era esse o nosso tema de hoje. Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo o que você precisa saber sobre gestão condominial. Muito bem, você que está aí ligado, cheio de saudade aqui do Meia Hora, não se esqueça que você pode participar com a gente ao vivo, mandando a sua mensagem, o seu áudio pro 99211-9441, que está aqui na mãozinha vermelha da Larissa.
Gente, ele tá incomodado com o meu esmalte. Eu vou te dar um desse, doutor Condomínio, sem inveja. Tá bom. E pessoal, vocês já sabem que para continuar ligado em tudo que acontece no mundo condominial, pode acessar o site do Doutor Condomínio ou o blog com muita notícia, informação, interatividade e conhecimento direcionado para vocês. É isso aí. Esse cara sou eu. Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Pois é, hoje nós não temos o nosso Opa-Opa Jader Nogueira, que está dando aula. Então, meu amigo Marco Antônio vai substituí-lo aqui nas dúvidas dos nossos ouvintes, né, Marco? Com certeza. Manda lá, qual é a primeira? Rapidamente. É a Lani Mendes, de Águas Claras. O que ela quer saber? Doutor Condomínio, tropecei num bueiro dentro do condomínio, pelo qual machuquei meu pé e fiquei 15 dias sem trabalhar. Posso pedir uma indenização ao condomínio judicialmente pelo ocorrido? A gente recebeu uma pergunta muito parecida como essa nos cabeças, na minha participação. Inclusive um grande abraço para Toninho Pop, que eu fiquei sabendo que ele é nosso ouvinte assíduo. Oba! Grande abraço, que Pop. Honra. Bom, essa questão do bueiro é o seguinte, se ela conseguir comprovar que esse acidente ocorreu realmente no condomínio, que houve negligência por parte do condomínio nesse bueiro, eu tenho quase que certeza que ela vai ter êxito nessa ação judicial, mas ela tem que ter todas as provas, fotos, testemunhos de que isso aconteceu ali e que houve negligência do condomínio. Manda outra, Marco, pra gente fechar esse bloco. É o Gabriel Almeida, lá da Asa Norte. Doutor Condomínio, temos um zelador que é muito fofoqueiro, causa intriga entre os moradores, um grande problema. Como podemos resolver esta situação? Bom, fofoca eu costumo dizer que não tem solução, né? Fofoca é uma coisa que vem do berço, vem da natureza do cristão, né? Então, o seguinte, ele deve ser advertido e o síndico não pode permitir realmente que isso aconteça nas dependências do condomínio. Isso aí é passivo de advertência, suspensão e, se perdurar, a demissão desse empregado. Mas uma boa conversa eu acho que resolve. Imagine num só lugar os melhores palestrantes do universo condominial, cultura, lazer e entretenimento. Isso é Unasíndico, o maior evento do universo condominial exclusivo para você, síndico. Não perca tempo, junte-se agora aos melhores do mercado condominial e faça sua inscrição pelo site unasíndico.com.br ou ligue 3011-7316. Unasíndico 2017, redefinindo sua gestão. Meia hora com o Doutor Condomínio. Ouvinte ligado é ouvinte premiado. Ouvinte ligado sempre será ouvinte premiado aqui no Meia Hora. Eu queria lembrar vocês que daqui a pouquinho nós estaremos aqui entrevistando Pedro Bismarck, o Nerso da Capitinga, ao vivo, aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio. Ele que vai ser uma das nossas grandes atrações na Unasíndico 2017, e você vai poder escutar alguns causos do Nerso e saber algumas novidades que ele vai trazer aqui pro show dele na Unasíndico 2017. E nós vamos hoje, sabe quem está oferecendo o presente, o brinde aqui no Meia Hora? É a Qualifoco Serviços, do meu amigo Gui René, que vai estar também, é um dos patrocinadores master da Unasíndico 2017, e ele vai oferecer para você que é ouvinte um Power Bank. Que chique. Power Bank? Você sabe o que é um Power Bank? Que chique. Pois é, um Power Bank é aquele carregador de celular estilizado, personalizado, tá? E é o oferecimento da Qualifoco Serviço, esse Power Bank. Posso concorrer, doutor Condomínio? Não. Então, você que tá aí ligado agora no Meia Hora, 99211-9441, você pode concorrer a esse Power Bank oferecido pela Qualifoco Serviços. É demais! Notícias condominiais. Um oferecimento JR Office, a melhor assessoria para o seu condomínio, com exclusividade da pasta de prestação de contas Office Book. Ligue agora, 3011-7300.
do condomínio, empresa de engenharia no Rio de Janeiro, avisa: não damos propina. Se quiser, por favor, não ligue. Os irmãos Stanley e Ricardo Barbosa contam sobre esse micromundo da construção civil, no qual convivem engenheiros, síndicos e as comunidades de vizinhos. Tem muito a ver, aí sim, com o Brasil de hoje. As propinas nos cartéis entre empresas do ramo, dizem eles, são comuns, provocam sobrepreço dos trabalhos e acabam beneficiando os de sempre. A corrupção está da padaria ao açougue, complementa. Não há codinomes para se referir aos síndicos, como acontece com os deputados e ministros envolvidos na Lava Jato, mas sim eufemismos para insinuar a propina a ser adicionada no orçamento. Agrado, gordura, reserva técnica, comissão e etc. A gota d'água foi quando, há décadas atrás, recebeu um síndico de um enorme prédio no bairro de Botafogo, que já chegou elogiando a empresa para anunciar, pouco depois, que os moradores haviam decidido delegar a obra à empresa deles. Mas logo a seguir o síndico perguntou: qual é a gordura que vocês deixam para mim? Stanley não entendeu, mas na hora que o síndico foi mais explícito, ele resolveu dar um basta e institucionalizar as boas práticas. O rigor lhes fez perder clientes no primeiro momento, havendo mal-estar pelo aviso, mas aí as pessoas honestas passaram a procurá-lo mais. Os Barbosas não trabalham com o governo em esfera nenhuma. Foi uma opção tomada, pois sabe que é muito difícil conseguir contrato se não for com um acordo por trás. A trama corrupta que o ex-governador Sérgio Cabral costurou cobrando propina das empresas que trabalhavam para o governo o levou à lista de envolvidos no esquema da Odebrecht. É uma situação ímpar, excelente, e o país pode virar a página da corrupção. É um preço caro porque está havendo muito desemprego, mas nunca vimos neste país pessoas com tantos milhões nas contas sendo presas, afirmam. Os Barbosa, no entanto, não se acham ímpares. Há muita gente honesta, há mais gente honesta do que desonesta, mas alerta que o maior erro e defeito brasileiro é ser omisso. Esse é o recado de hoje, doutor. É isso aí. Empresários, prestem muita atenção nessa dica. Vem aí um evento único, Unasíndico 2017. 2 dias de evento, 3.000 metros quadrados, uma mega estrutura preparada especialmente para você. Grande participação de gestores condominiais. Por isso, junte sua marca às melhores empresas do mercado. Garanta já seu espaço comercial. Maiores informações, unasíndico.com.br ou 3011-7316. Unasíndico 2017, redefinindo sua gestão. Meia Hora com o Doutor Condomínio tem um oferecimento. Síndico House. Síndico profissional é com a Síndico House. Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Empresta Capital. Empréstimo consignado em folha com as melhores taxas do mercado. Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. E Atividade Vertical Construções e reformas, valorizando o seu patrimônio, garantindo a melhor impressão do seu condomínio. Conexão Jurídica. Muito bem. Essa semana, Dr. Rodrigo Carpati vai falar sobre uma situação que envolve um síndico que levou uma burdoada de R$36 mil. Presta atenção. Olá, Aldo Júnior e equipe. Muito boa noite. Hoje falaremos sobre um caso onde o TJ condena um síndico que deixou de pagar verbas trabalhistas a indenizar o condomínio em R$36 mil. Então, é importante ressaltar que a conduta do síndico, pessoalmente, pode ensejar uma responsabilidade civil e criminal. Então, no caso, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu que a má prestação de serviços e o não pagamento das verbas trabalhistas por parte do síndico enseja crime passível de indenização. Segundo o entendimento da desembargadora, relatora do caso, como o condomínio é representado pelo síndico, esse deve zelar pela boa administração e cumprimento de todas as regras legais, o que enseja uma responsabilidade. Então, uma conduta danosa do síndico
um nexo de casualidade, um resultado que tenha trazido prejuízo, vai fazer com que o síndico pessoalmente responda civil e criminalmente pelos danos e pelos excessos cometidos na gestão do condomínio. Nesse caso específico, o condomínio teve nos seus cofres devolvidos R$36 mil em função da condenação do ex-síndico. O condomínio ingressou com essa ação e o juiz de primeira instância condenou esse síndico a danos materiais no valor de R$ 36.537. Bom, por hoje é isso. Boa noite a todos e até uma próxima semana. É isso aí. Dr. Rodrigo Carpati falando sobre o cuidado que deve se ter quando você deixa de pagar uma verba trabalhista. Olha o problema que isso pode dar. Então, muita atenção aí, você síndico, não atrase as verbas trabalhistas, porque o problema pode ser grande. Doutor Condomínio Entrevista. Bom, agora eu vou conversar com um dos maiores humoristas do Brasil. Ele foi um dos grandes ícones da escolinha do professor Raimundo, que todos nós conhecemos. E ele vai estar ao vivo na Unasíndico 2017 comigo, Doutor Condomínio e toda a equipe. Boa noite, Pedro Bismarck. Boa noite, doutor Condomínio. É o Nerso Capitinga tá falando aqui, uai. Ah, é o Nerso, não é o... É eu. Não é o Pedro, não, né? É, o Pedro é um misto, né, do Pedro com o Nerso. É, que maravilha. Nerso, você vai fazer um show aqui na Unasíndico, a expectativa é muito grande para sua presença aqui em Brasília, e a gente quer saber, para você dar uma pitadinha pra gente aqui, do que vai ser o show, o que você vai abordar, conta pra gente. Pois é, o que as pessoas esperam, e é o natural, né, é o Nerso Capitinho contando as suas histórias, né, então não podemos frustrar a expectativa e nem o gosto das pessoas que sempre gostou do Nerso, que viu o Nerso, cresceu com o Nerso, contando as histórias na escolinha. Só que essas histórias do show, elas não estiveram lá na escolinha, porque são histórias maiores, histórias grandes, né? Histórias que relatam com mais minuciosidade, né? Com mais detalhes. A história ela é muito rica. Então, lá na escolinha não dava, é coisa de 1 minuto, 2, não dá pra você contar uma história de 5, né? Exato. De 5 minutos. Exatamente. E aí é show de 1 hora que o povo se delicia, né? Se envolve com os personagens, né? Lá da Capitinga. É bastante interessante. E dá 1 hora, a pessoa nem percebe que já acabou 1 hora. Bom, mas já acabou! Já deu 1 hora. Agora, Nerso, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem, além do Nerso da Capitinga, você tem outros personagens, não é isso? Você traz eles pro show? Não, esse, como é show fechado pra empresa, esse é um show reduzido de 1 hora. Certo. Normalmente no teatro é show mais completo. Aí tem a Marieta, que é uma velha fofoqueira, tem o bêbado, que é o pudim de cachaça, tem eu, Pedro Bismarck, abrindo o espetáculo, questão de 20 minutos, meia hora. Então é uma coisa mais completa para teatro, né? Um espetáculo de teatro e tal. Quando é para empresa, show, assim, porque já teve muita atividade durante o dia. E aí quando vai para fazer o show não pode ser longo, aquela coisa demorada, longa, né? Tem que ser uma coisa mais compacta. Entendi. Por isso que quando é show para empresa, a gente faz esse reduzido de 1 hora. Maravilha. O Marco Antônio quer te fazer uma pergunta aqui, né? Ô, Marco Antônio, uai, você tá aí também? Eu também tô aqui, uai. Vai ser bobo? Ô, Nelson, vai ter aquela piada que você não pode contar na televisão, não vai ter? Ah, sim, ué, tem um monte que não pode contar na televisão. Né? Mas não tem palavrão, não fala palavrão. O show não tem palavrão. O que tem são sinônimos, né? A gente usa sinônimos que dá a entender, não tem nada de aquela coisa de impacto, aquela coisa grosseira, aquela coisa de pá, não é assim, é suavizado, são sinônimos, né, que a gente usa pra... eu falo tudo que eu quero no show, só que eu não falo explicitamente.
Ah, que coisa boa. Ô, Nerso, só pra dizer uma coisa pra você. Eu continuo assistindo você no canal Viva. Tá passando. Tá passando, eu continuo assistindo você lá, viu? Não, faltou gente, eles botou nós lá, foi por isso. Agora, Nerso, eu queria saber o seguinte, tem muita gente me perguntando o seguinte, você vai trazer um pão de queijo pra gente aqui ou não? Rapaz, pão de queijo, que delícia, hein, rapaz? Eu vou levar uns pão de queijo pra vocês, hein? Nerso, então pra gente aproveitar você aqui e também não tomar muito seu tempo, eu queria que você contasse uma história legal, uma história que você tenha passado com o Chico, porque foi um grande, acho que o maior de todos, né? E você conviveu com ele durante muitos anos, né? Tinha que ter uma estátua em cada cidade pra ele, porque o homem era campeão. Pois é, conta uma história pra gente que ninguém sabe do Chico, que você vivenciou e que o público em geral não sabe. Não sabe, é a primeira vez que eu fui fazer a minha participação, não era pra eu fazer, era pra eu ficar uns 15 dias ali, só me ambientando, né, pra eu me acostumar, como é que era o esquema de câmera, as tomadas, né, a sistemática, né? Certo. Para que eu me envolvesse de forma natural e me sentisse tranquilo naquilo tudo. Muito bem. O Sérgio Malandro saiu. No que o Sérgio Malandro saiu, tinha muito texto do Sérgio Malandro. Certo. E o Chico falou assim, vamos botar o Pedro. Aí me chamou na sala, né? Para conversar com os redatores e tudo. Aí ele falou, mas para que dia que eu vou entrar no ar? Ele falou, agora. Não, mas esses textos são do Sérgio Malandro e eu tenho que mexer no texto. Tá bom, você mexe, mas você não pode mexer nas minhas falas, mexe na sua. Aí eu falei, minha nossa senhora, tá bom, então tá. E como eu já tinha experiência de mexer em texto, ou de criar os nossos textos, eu e minha diretora, né, que nós fazíamos os nossos shows há 6 anos antes, e aí eu fui mexendo e adaptando a piada pra mim. Entendi. E aí foi uma coisa que deu muito certo, né? Porque desde o primeiro momento fui eu, né? Que já fiz as colocações, os posicionamentos de como seria a forma, como eu ia tocar a música, né? Entendi. E aí os redatores que já serviu de parâmetro para os redatores para as próximas situações, né? E o Chico dava total liberdade, né, Nelson? Total liberdade. Quando você tem liberdade, você tem uma vantagem que é a liberdade e tem um problema que é a liberdade. É verdade. Você tem uma vantagem e um problema. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar e com competência, né? Exatamente. Se você usa sem competência, você perde. Exatamente. Então, é uma faca de 2 legumes. 2 né? legumes, como dizia Vicente Mateus, né? Exatamente. Nerso, agora eu queria que você convidasse o pessoal de Brasília para ir até o seu show lá na Unasíndico 2017. O Pedro não, eu queria que o Nerso convidasse todo mundo para ir lá. Então eu tô esperando vocês lá dia 19, hein? Vão lá pra nós dar umas risadas, umas gargalhadas lá. Tô esperando vocês, hein? Trem doido. Pedro, muito obrigado. Eu te agradeço imensamente. Estamos aguardando você aqui com muito carinho e com muita ansiedade, porque a gente tem certeza que vai ser um show espetacular e que o pessoal vai morrer de rir. Não tenho nenhuma dúvida. Será um prazer, doutor Síndico. Eita! Tá bom, Nelson, grande abraço, Pedro. Até o dia 19. Tchau, tchau. Tchau. Precisando de clareza nas contas do condomínio? Então venha conhecer agora o Office Book, Abas Inteligentes, um produto exclusivo da JR Office. A pasta de prestação de contas condominial com perfeita acessibilidade à documentação de receitas e despesas, entendimento fácil e simples dos relatórios financeiros, proporcionando a você, síndico, a informação segura ao seu condômino. Office Book, Abas Inteligentes, a pasta mais indicada pelos conselheiros fiscais. Office Book, Abas Inteligentes, uma exclusividade JR Office. Ligue agora 3011-7300 ou acesse nosso site jroffice.com.br e garanta transparência total à sua gestão. Solicite já uma proposta. JR Office, líder em assessoria condominial no DF, a tranquilidade de sua gestão. Quiz
com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Isso aí. 99211-9441 está aqui na mãozinha vermelha da Larissa e você pode mandar o seu zap agora, 99211-9441 e tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta. Mas o que eu quero saber mesmo é se o síndico pode prorrogar a cobrança de uma taxa extra por falta de recursos para quitar uma obra já iniciada. Essa é boa, isso acontece e é isso que eu quero saber. Se vai dar certo ou se não vai, se é sim ou não, tá bom? Esse cara sou eu. Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Muito bem, agora a pergunta vem do nosso zap aqui ao vivo, né, Larissa? Pois é, gente, esse zap tem que ficar toda semana comigo, fala sério, né? Adeus, Pois nada. é. Mas vamos lá. Um síndico do Riacho Fundo não quis se identificar. Ele fez a seguinte pergunta. Doutor Condomínio, sou síndico, estou entrando no vermelho com as contas e os moradores não aceitam reajuste. O que fazer? Ah, essa é boa. É o seguinte, ele não deixou o nome não, né? Não. Bom, quando você está no vermelho e os condôminos não aceitam aumentar a taxa de condomínio, eu vou dizer para você qual é o problema. Você deve estar colocando essa situação de uma maneira que não tem fundamento, ou seja, muitos síndicos chegam na Assembleia e falam assim, gente, eu preciso aumentar 10%, 15%. Aí os condôminos realmente vão dizer, não vai aumentar nada. O que você tem que fazer? Você tem que levar para a Assembleia uma previsão orçamentária bem fundamentada, bem trabalhada, bem explicada, para que, se o condômino entender, você pode ter absoluta certeza de que ele vai aprovar. Agora, se ele não entender, realmente ele não vai aprovar nunca. Mas lembrando que, mesmo depois de toda essa explicação, caso os condôminos ainda assim permaneçam sem aceitar o reajuste, o síndico ele tem que deixar bem claro que ele fez a sua parte, que caso o condomínio, a partir daquele momento, passe a pagar juros e multa por falta de recursos para quitar aquelas obrigações, a responsabilidade não é mais dele, porque ele está sendo bem claro e expondo a situação real aos condôminos e eles que não estão aceitando. Muito bem lembrado. Isso tem que ficar muito claro, explícito na ata de assembleia, para que a gente possa, para que o condomínio possa não responsabilizá-lo, né? Perfeitamente. O síndico não seja responsabilizado por isso. Sem dúvida nenhuma. Tem mais? Tem mais perguntas. Opa, manda! Vamos lá. A Marise Marques está falando sobre o nosso tema. A Marise Marise é sócia nossa aqui. Ela pergunta: Doutor Condomínio, só posso multar depois de fazer todos os procedimentos de um motivo se o morador está cometendo várias infrações? Por exemplo, barulho, velocidade excedente, lixo na calçada. Um morador que vem negligenciando. Tá. Ele é um infrator contumaz. Mas assim, Marise, cada infração, você não pode aglutinar tudo numa situação só e multá-lo por várias ações. Cada infração tem que seguir o rito correto, que seria a advertência, a notificação, concessão do prazo para manifestação e defesa e depois a aplicação da multa. Então, se ele comete várias, infelizmente, você vai ter que fazer um procedimento para cada aplicação de multa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Direito do Trabalhador com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office, a melhor assessoria para o seu condomínio, com exclusividade da pasta de prestação de contas Office Book. Ligue agora, 3011-7300. Pois é, no Direito do Trabalhador de hoje eu vou mandar uma dica para vocês que é muito importante. Você sabe a diferença entre acúmulo e desvio de função de um empregado? Você vai saber agora. Presta atenção. Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa e na coluna de Direito do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o desvio e o acúmulo de funções. O desvio de função ocorre quando o empregado é contratado para exercer uma determinada função, mas o empregador exige que ele cumpra uma função diversa da qual foi contratado.
Já o acúmulo de funções ocorre quando o empregado é contratado para exercer determinada função e o empregador exige que ele cumpra, além da função para a qual ele foi contratado, funções também inerentes a outros cargos. Por isso, fique atento, pois todo empregado tem direito a exercer apenas a função para a qual foi contratado. Com isso, ocorrendo o desvio de função, o empregado faz jus ao recebimento das diferenças salariais respectivas, ou seja, ele terá direito a receber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, exerce função equivalente, ou do que for habitualmente pago para exercer serviço semelhante. Já ocorrendo o acúmulo de funções, o empregado fará jus ao recebimento de um plus salarial, que será arbitrado por um magistrado, que utilizará o princípio da razoabilidade, sob pena de enriquecimento ilícito do empregador. Essa é a dica de hoje. Até a próxima, pessoal! Você sabia que a Folha do Síndico é o jornal mais lido pelos síndicos do DF? É isso mesmo, na Folha do Síndico sempre as melhores matérias e o melhor conteúdo condominial. Na Folha do Síndico você encontra a exclusiva tabela referencial de Prolabores, a agenda do síndico e classificados com os melhores produtos e serviços do mercado. Colunistas especializados atualizam os grandes temas e notícias do universo condominial. Acesse agora folhadosindicodf.com.br ou ligue 3011-7316 e seja um anunciante da Folha do Síndico. Folha do Síndico, simplesmente o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Destaques da Folha do Síndico. Um oferecimento Grupo Grifo. A melhor proteção para o seu condomínio. 3340-7919. Pois é, pessoal, e a Folha do Síndico sempre trazendo muita informação para vocês. A manchete desse mês é: condomínios residenciais estão isentos de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira. Síndicos, fiquem ligados. Na coluna do especialista, imóveis, 10 dicas sobre contratos de aluguel. E na coluna Finanças, boleto bancário agora exige CPF do pagador. É isso aí. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados. E se você ainda não recebe o seu exemplar, é só acessar folhadosindicodf.com.br e pedir o seu. Meia hora com o Doutor Condomínio. Ouvinte ligado é ouvinte premiado. Ok, FM. Sem dúvida nenhuma, ouvinte ligado aqui no Meia Hora é ouvinte premiado sempre. E agora eu estou ao vivo, vai entrar ao vivo comigo aqui o meu amigo Gui René da Qualifoco Serviços. Boa noite, Gui René. Boa noite, doutor Condomínio. Pois é, Gui, hoje a promoção que nós temos aqui é da Qualifoco Serviços, né? Não podia ser outra, a patrocinadora oficial da Unasíndico 2017. Eu já anunciei aqui que a Qualifoco vai oferecer um Power Bank. Bonito esse nome, hein, Gui? É muito chique o negócio. Você não ficar aí com seu celular na mão. Pois é, o que é? Explica aí o que é o Power Bank aqui para os nossos ouvintes, Gui. O Power Bank é uma reserva de energia que você tem em um aparelho um pouco mais grosso do que um cartão de crédito. Ele armazena ali, no mínimo, 2 cargas por celular. Então, a pessoa que está ali com o seu celular já para deixá-lo na mão por falta de bateria, ele conecta nesse cartão e ele vai ter a recarga onde ele estiver da bateria dele. Maravilha. Então é algo fácil de carregar dentro do bolso ou da bolsa. Que maravilha. Ele pode estar em qualquer momento aí prevenido. Isso é coisa da Qualifoco, né? E Gui, eu quero saber o seguinte. Qualidade. Qualidade. Então fale um pouquinho da Qualifoco Serviços e o trabalho que você vai desenvolver lá no controle de acesso, limpeza e tudo que você vai fazer na Unasíndico 2017 em 1 minuto. Se vira. É isso aí. Não, a gente, como é de costume aí, já pela 3ª edição do Unasíndico, a Qualifoco, ela vai estar cuidando aí da segurança de todo mundo, do programa todo, nos 2 dias, tanto no controle de acesso, como também lá no plenário, né, onde vão ter as palestras, isso, como na limpeza e também brigada para qualquer eventualidade. A gente espera que nada seja necessário ser utilizado esse serviço, mas o nosso pessoal que é preparado no socorro
vai estar lá postos para qualquer eventualidade, certo? E para a gente é uma grande honra aí estar participando de um evento que acrescenta demais, né, no conhecimento dessa turma que a gente trabalha aí ano a fio, prestando serviço, né, com foco em qualidade, com foco nas novidades desse mercado, né, e atualizando aí não só o próprio gestor, mas a gente também pega uma brechinha aí nessas palestras e aprende sempre um pouco mais, né? É isso aí, Gui. Então, a Qualifoco Serviços, patrocinadora oficial master da Unasíndico 2017, estará lá com o stand e o Gui René vai estar ao vivo lá com você, que é síndico, para mostrar os trabalhos, os serviços de qualidade da Qualifoco. Gui, eu quero te agradecer a sua participação e o Power Bank está aqui, vai ser premiado aqui para um dos nossos ouvintes, tá bom? É isso aí. Um abraço, um grande abraço aí, meu amigo. Abraço a você, boa noite. Todos os ouvintes. Até mais. A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa, sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça, sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis, 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro-desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800 227 4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital. Meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo o que você precisa saber sobre gestão condominial. Isso aí, participe com a gente, 99211-9441. Mande aí o seu recado, faça como a Marise e como o síndico lá do Parque do Riacho mandou também aqui, né, Larissa? Riacho Fundo, doutor. Foi Riacho Fundo? Mas tudo tem riacho. E pessoal, o pessoal tá mandando aqui sobre o Power Bank e não se esqueçam também de responder a pergunta do nosso quiz de hoje. Só estão falando que querem, né? Pois tá a nossa bom. caneca, vocês vão vir e recebem aqui ao vivo. Tem muitos síndicos que já receberam, é muito bacana. E a pergunta é a seguinte: o síndico pode prorrogar a cobrança de uma taxa extra por falta de recursos para quitar uma obra já iniciada? Se vocês responderem a resposta correta, vocês vão concorrer à nossa caneca e vir pegar ao vivo aqui com a gente no estúdio, né? Exatamente, conhecer toda a equipe do Meia Hora. Agora, dica do Doutor Condomínio. A dica dessa semana é reta e direta. Pare de procurar atalhos. Gente, até quando nós vamos procurar atalhos para desviar dos problemas, em vez de enfrentar os problemas? Problemas nossos conosco mesmos, problemas nossos com a nossa família, problemas nossos da nossa empresa, no nosso país. Não dá para viver eternamente buscando atalhos, desviando, fingindo que não está vendo. Sabe, gente, a gente precisa ter uma hora que a gente tem que enfrentar, olhar de frente. Tem uma hora que a gente tem que respirar fundo e usar força, sabe, para ver como que eu vou fazer isso, para não virar uma vida de atalhos, para que eu não seja uma pessoa ausente da minha própria vida. Pense nisso. Sucesso. Vem aprender tudo sobre gestão em condomínios com os melhores palestrantes do universo condominial na Unasíndico 2017. Rodrigo Carpati, Roseli Schwartz e o Doutor Condomínio ao vivo com você. Os melhores temas exclusivos para você, síndico. Faça já a sua inscrição pelo site unasíndico.com.br e venha desfrutar do maior evento do universo condominial do Brasil. Formato único. Garanta já sua vaga. Unasíndico 2017. Redefinindo sua gestão. Aconteceu no condomínio. Um oferecimento Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade de atendimento em terceirização de mão de obra. 3965-7278. Doutor Condomínio, polícia flagra casas em condomínio de luxo com consumo de energia de apenas R$20 com gatos de energia instalados.
10 pessoas foram presas e 7 detidas suspeitas de furto de energia em 15 residências em 2 condomínios de luxo em Teresina, no Piauí. A polícia descobriu que, enquanto muitos consumidores se desdobram para pagar as faturas, empresários, médicos e servidores públicos federais, cujo poder aquisitivo é alto, fraudavam seus medidores para maquiar o consumo de energia. Com isso, uma conta de luz que custaria em média R$1.000 caía para R$20 após a fraude. O delegado afirmou que as 7 pessoas detidas foram levadas à delegacia somente para averiguação e vão responder em liberdade após o pagamento da fiança. Cerca de 80 pessoas, entre policiais, escrivães, delegados e técnicos da Eletrobras, participaram da operação. A gerente de medição e combate às perdas de energia da Eletrobras, Rafaela Moreira, afirmou que a ação foi organizada a partir de denúncias anônimas. A partir desses dados, a empresa montou uma operação junto com a polícia e constatou o furto de energia. Ela afirmou que ainda não se sabe há quanto tempo acontecia o desvio de energia e quais as perdas que a empresa teve. Comentário: parece que a corrupção, desvios e outros atos ilícitos estão introjectados no DNA do brasileiro, mas está na hora de mudarmos esses comportamentos. Homenagem do Meia Hora. Quero lhe falar, meu grande amor, Belchior. das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Pouca gente sabe, mas esta música, Como Nossos Pais, é de autoria de Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, nascido em Sobral e falecido na semana passada no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Nos deixou uma grande obra, grandes composições que infelizmente voltaram à tona agora, quando ele foi, infelizmente, faleceu. As pessoas têm que prestar mais atenção e homenagear as pessoas em vida. Foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um grande artista que nos deixou. Belchior, homenagem do Meia Hora dessa semana. Toque em teu cetim, que coisa adolescente, James Dean. Sexto Sentido, com Larissa Carcu. Uma visão diferente sobre viver em condomínio. Um oferecimento Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. Ligue agora 4042-2004. Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito comum, mas continua dando muito problema, que é barulho no condomínio, que mesmo em horário legal, os ruídos devem ser toleráveis. Os barulhos, gente, eles podem ser perturbadores tanto em edifícios residenciais quanto para os comerciais, né? Os vizinhos que utilizam furadeira fora do horário estipulado pela Convenção ao Regimento Interno poderá ser punido não só com as próprias regras do condomínio, como também com dispositivos que protegem as pessoas, como a Lei Federal 3.688 de 41, a qual diz respeito às contravenções penais e trata também dessas questões. Mas é importante, gente, falar de novo que o sossego não se refere apenas ao descanso no lar. Está relacionado também ao direito da pessoa trabalhar, estudar e, eventualmente, não conseguir, E, eventualmente, essa pessoa que está sendo antissocial para com os outros, né, que está causando barulho, tirando a concentração, atrapalhando o ambiente do trabalho das pessoas, ela tem que ser multada, notificada. Foi o que a gente falou aqui no início do programa. Ou seja, pessoal, os barulhos não podem comprometer nem o sossego, nem a concentração das pessoas que estão em seu ambiente normal.
Então a gente não tá mais falando de horário, a gente tá falando de bem-estar do condomínio, tá bom? Então fiquem atentos e semana que vem eu trago mais novidades para vocês. Meia hora com o Doutor Condomínio. Ouvinte ligado é ouvinte premiado. Pois é, Larissa, você que está aí com essas unhas vermelhas e esse celular na mão, Senhor, capitaneando, tá muito mais bonito que o Jader, sem dúvida nenhuma, né? Quem é que faturou o Power Bank da Qualifoco Serviços, que ofereceu aqui pro Meia Hora neste dia, nessa segunda-feira? Quem foi que faturou? olha, doutor Condomínio, quem foi a pessoa mais rápida que falou aqui foi a nossa querida Edila Cop. Nosso ouvinte, né? Nosso ouvinte assíduo. Edila Cop ganhou um Power Bank, nunca mais você vai ficar sem bateria. Sem bateria, Edila. Faturou, que beleza! Semana que vem, você vem buscar aqui o seu Power Bank, oferecido pela Qualifoco. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Muito bem, a pergunta da semana que vale uma caneca do Meia Hora, exclusiva do Meia Hora. O síndico pode prorrogar a cobrança de uma taxa extra por falta de recursos para quitar uma obra já iniciada? Sim ou não? O síndico pode prorrogar essa taxa extra? A resposta é sim, só tem um detalhe, desde que isso seja em assembleia. E quem acertou, doutor Condomínio? Quem foi? Foi o nosso ouvinte Túlio Monteiro, do Riacho Fundo 2, final 8449. E aí, pra ele vir pegar a caneca, é ao vivo, viu, Túlio? A gente espera aqui na Rádio Aqui FM. Exatamente. Às 8 horas. A gente só entrega ao vivo, não tem conversa, porque tem que vir aqui, tem que botar a boca no microfone e dar uma tremidinha. Tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Vamos lá, segue. Estamos terminando mais um Meia Hora. Puxa vida, tá acabando. E eu vou direto pro Marco Antônio e seus inúmeros celulares pros abraços finais. Diga, Marco. Seu Condomínio, eu tenho aqui uma gravação. Semana retrasada eu mandei um abraço pra Alice e pro Arthur, que são filhos do Guilherme e da Karina Menegaso. Certo. Olha só o que aconteceu. Tô muito legal. Vai, agora Marco, vai. Marco, peraí, tecnologia, Marco. Eu falo isso pro Arthur e pra mim, por causa que o Arthur ainda não tá aqui ainda. Ah, que bonitinho. Vamos repetir aqui, rapidinho. Obrigada, tio Marco Antônio. Um abraço pra você também. Eu falo isso pro Arthur e pra mim, por causa que o Arthur ainda não tá aqui ainda. Por causa que o Arthur não tá aqui ainda. Que bonitinho. Um abraço pra Águas Claras, que fez 14 anos agora, semana passada, né? Isso mesmo. Tá rolando lá toda a festa. Um abraço pro nosso administrador Valdeci, certo? Um abraço pra Cristina Brancaleão, lá da FUNCEF. Um abraço pra Solange, da Caixa Econômica. E um abraço pro doutor Condomínio, ilustre rubro-negro, e pra toda a torcida do Flamengo, que foi campeão carioca de 2017. Muito tá bem. certo? Eu não falei nada pra não humilhar os outros. Eu vou ficar calado, só vou falar só isso. Pronto. Porque Flamengo é Flamengo. Vamos lá, Larissa, os seus abraços. Eu queria mandar um grande abraço para todo mundo que esteve comigo aqui no WhatsApp, né? Que não é todo dia que eu estou com o Zap na mão. Então, Exato. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada pelo carinho e pela receptividade. É isso aí, eu queria mandar um abraço, sabe pra quem? Moacir, do Bahia Blanca, pra Edila Cop, pra Elis, que tá aqui ligada com a gente, pro Marco Freitas, que também tá aqui, pro Jones, nossa, é muita gente ligada no Meia Hora, meu Deus, e não dá pra falar todo mundo. Então, um grande abraço a todos vocês, eu sei que vocês acessaram mais hoje porque estão com saudade. E vamos fechar o programa de hoje homenageando um dos grandes compositores do Brasil, talvez injustiçado e homenageado do Meia Hora dessa semana, Belchior. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor
compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que o antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho música que ainda acredite nisso, não, tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os favores que eu lhe digo, isto é somente uma canção. Você ouviu na OK FM, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Síndico House. Síndico profissional é com a Síndico House. Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha com as melhores taxas do mercado. Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. E Atividade Vertical, construções e reformas, valorizando o seu patrimônio, garantindo a melhor impressão do seu condomínio. OK FM.